O que é esse tal de BPO financeiro? O que é essa terceirização da área financeira da empresa? Explica pra gente o BPO. Hoje em dia usa-se muito esse nome, né? E as pessoas nem sabem o que é BPO financeiro, né? Eu nem usei esse tema no título para não confundir. Mas o que é o BPO financeiro? Bem, o BPO financeiro, né, é um termo em inglês, Business Process Outsourcing, que nada mais é do que a terceirização financeira de uma empresa. E é algo que veio de fato para ficar. Muitos acham que isso pode ser uma modinha, mas não é. Por que que não é? Porque ele traz muitas vantagens, muitos benefícios para as empresas e faz com que realmente o empreendedor que contrate esse serviço, ele tenha algo que ele não tinha antes. Estamos falando de organização, estamos falando de planejamento, estamos falando de foco, de crescimento. Então, tudo isso está relacionado à terceirização do departamento financeiro da empresa. Temos muitos feedbacks de empreendedores, de empresários que chegam para a gente e falam: nossa, eu não gosto de cuidar do financeiro da minha empresa. Isso me toma muito tempo, é altamente desgastante e faz com que eu esteja ali perdendo tempo com algo que eu poderia estar utilizando esse tempo exatamente para o que eu preciso, que é fazer a minha empresa crescer. Então, quando se chegou no mercado, isso não é algo muito recente, já tem alguns anos, mas no momento atual ele está sendo muito difundido, as empresas estão adotando, porque é algo que realmente vale a pena para as empresas e que elimina todas as dores que o empreendedor e o empresário tem em relação à rotina do financeiro das suas empresas. Pô, isso é muito, muito bacana, né? Que a gente vê assim, a gente vai falar aqui de alguns os problemas, né? As dores aí que os micro e pequenos empresários têm. E essa, sem dúvida, né? Essa parte financeira aí é um caos para o micro e pequeno empresário, porque o cara faz tudo, né? Nós já passamos por isso, né? Nós abrimos a empresa do zero. Já passamos, já fizemos tudo dentro da empresa e o empresário ali começando com o micro e pequeno negócio, ele é o financeiro, ele é o operacional, ele é o marketing, ele é o comercial e é óbvio, não dá para fazer tudo isso de forma excepcional, né? Então acaba você deixando algumas áreas a desejar. E como o financeiro, por mais que ele seja imprescindível para as empresas, fundamental. É fundamental. A empresa precisa de caixa, precisa de lucro, precisa dos indicadores e tal. Ele acaba não sendo o core business da empresa, né? Que não é o atendimento direto ao cliente, não é o problema, e é um ponto que o empresário deixa muito de lado. Muitas vezes, digo até na maioria das vezes, por até desconhecimento, né? Inclusive, como eu citei há pouco, nós fizemos uma pesquisa e é uma grande dor de boa parte dos micros e pequenos empresários. Eles têm naquela situação de ter que administrar, de cuidar do seu financeiro, de fazer a sua gestão financeira, algo que para muitos é altamente doloroso, é maçante. E aí, quando você chega para a pessoa e mostra que existe uma solução, que é através da terceirização do financeiro, que ali ele vai ter tudo que ele precisa sem se preocupar e sim se dedicar de fato ao core business da sua empresa, ele chega a brilhar os olhos. Por quê? Porque é aquilo que muitos estavam procurando e muitos nem sabiam que existia, mas que agora está sendo divulgado no mercado, as empresas estão tendo acesso. Então, veio muito a calhar com esse momento e com essa necessidade, com essa expectativa que esse empreendedor tem e precisa. E essa questão ela veio muito à tona agora nos últimos anos, né? Ela começou esse volume de oferta até das empresas de BPO e das próprias contabilidades, as boas contabilidades, grandes contabilidades, né? As contabilidades do mercado começaram a oferecer esse serviço, estão oferecendo, mas é um serviço que há muito tempo já existe. Sim. Né? Já existe esse serviço há muito tempo no mercado, mas ele começa a ser mais difundido já mais aí nos últimos 3 anos, mais nos últimos 2 anos, eles começam a ser mais difundido. A questão que fica é o seguinte: essa terceirização da área financeira, ele é mais voltado ali. Quem utiliza mais esse serviço? Micro, pequenos empresários ou médios e grandes empresários? Ou todos podem utilizar da terceirização da área financeira? Bem, é dominante que as
micro e pequenas empresas, elas utilizam mais, elas procuram mais esse serviço justamente pelo porte e pela capacidade que elas vão ter em relação a custos. Evidentemente que nada impede, e já existe situações, cases no mercado de médias empresas que também buscam esse serviço, mas ele é predominantemente utilizado pelas micro e pequenas empresas, porque muitas das vezes entra o lado financeiro, custo, para ela ter ali alguém para ela ter alguém ali que seja contratado e cuide dessa parte, vai ser um valor alto, vai ser um valor considerável. Então, ao terceirizar, para ela é muito mais vantagem. A média empresa também, ela utiliza desse serviço. Apesar de que a condição financeira deles seja melhor, eles poderiam sim ter um departamento financeiro interno, e a maioria tem, mas algumas já estão pensando e já estão analisando e já estão contratando sim esse serviço de BPO financeiro. Já as grandes empresas já muda todo o cenário, porque são empresas que têm milhões e milhões de reais de faturamento, eles têm uma estrutura, eles têm um departamento financeiro robusto dentro de suas empresas, então não é algo que encaixa, não é um perfil que encaixa com as grandes empresas. Muito embora eventualmente até serviços pontuais ou até a contratação da consultoria, né, do especialista para ajudar essas empresas, elas até contratam. Né? Não é muito usual a feitura específica das grandes empresas, ela está dentro, né, do próprio, a empresa contrata, ela tem essa questão financeira, mas ela contrata a consultoria, né? Sim, muito comum com a grande empresa contratar os consultores, os especialistas para ajudar na estruturação, para ajudar em algumas questões mais complexas do dia a dia, e está aí também na grande empresa uma oportunidade também de negócio que é a consultoria. Sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque o BPO financeiro ele vai do básico, exatamente o que a gente acabou de falar, para aquela microempresa, para aquela pequena empresa, porém ele vai evoluindo. Vem aí o serviço de aconselhamento, chega-se no serviço gerencial propriamente dito, consultoria, né, um serviço consultivo, e as grandes empresas também recorrem a esse tipo de serviço. Então é um leque de serviços ofertados muito grande, desde o micro até o grande, a grande empresa, já no nível mais consultivo, no nível mais técnico e abrangente. Não, bacana, bacana. E então aí, quando a gente fala então da terceirização da área financeira, assim como a contabilidade, né, as empresas micro, pequenas e até médias empresas contratam uma contabilidade que é a terceirização da área contábil, contratar uma contabilidade externa. Perfeito. É a terceirização da área contábil, a micro, pequena e média empresa, ou eventualmente até uma grande empresa pode fazer isso, né? Apesar de na grande não ser muito comum, ela pode contratar o serviço da terceirização da área financeira.